As pessoas, em geral, têm dificuldade para aceitar que a ansiedade é uma emoção comum e necessária. Por outro lado, em excesso, ela provoca um sofrimento capaz de nos obrigar a procurar um tratamento psicológico ou o uso desenfreado de medicamentos. No quesito saúde mental, a ansiedade é considerada o grande mal do século. Estudos indicam que durante a pandemia do Covid-19, a ansiedade e o medo têm se espalhado por todos os cantos do planeta. E aqui no Brasil, vale lembrar que somos recordistas mundiais em casos de ansiedade. E, infelizmente, os indicadores apontam para um agravamento desse quadro nos próximos anos. Resultado de um intenso isolamento, de uma crise econômica, política, social e cultural, é aceitável que tenhamos um relativo grau de ansiedade. Só que, para além disso, o que percebemos é um aumento descontrolado de complicações psicológicas, elevando o número de pessoas com depressão, fobias, crise de pânico, suicídio, entre outros quadros. É compreensível o que está acontecendo. Afinal de contas, vivemos em uma época extremamente cruel em relação ao uso saudável do tempo. E como se não bastasse, temos que enfrentar algo novo, invisível e aparentemente indestrutível: um vírus. E por mais que você tente se controlar, mais esse controle te escapa por entre os dedos. A cada tentativa de se controlar em pensamentos positivos, parece que o problema se intensifica e a ansiedade só piora. É como se você estivesse andando em círculos. Quanto mais for a sua concentração para evitar a ansiedade, mais forte e intensa ela tende a ficar. Na psicoterapia, eu deixo claro que ao longo da nossa vida, inevitavelmente acontecerão perdas e ganhos. Entes queridos vão adoecer e morrerão, enquanto que outros irão nascer. O que é mais assustador na ansiedade é que criamos expectativas de que coisas ruins ainda vão acontecer. E isso tem tudo a ver com o medo, com a luta ou com a fuga. Mas diferente do medo, na ansiedade a ameaça não está no presente, ela está no futuro, mesmo que venha a ser um futuro indeterminado. E aí vem o sofrimento, pois começamos a criar dificuldades e perigos onde não existem. Antes de uma entrevista de emprego, ou de uma prova, ou até mesmo antes do primeiro encontro, é normal você ficar ansioso. É uma resposta que temos diante de uma ameaça ou de algo desconhecido. Se você perde o controle, o coração acelera, a boca fica seca e a tensão aumenta. Se for o seu primeiro encontro, não vai sequer aproveitar o jantar. Ficará sem fome. Se for a entrevista de emprego, o nervosismo ficará aparente e você não será selecionado. Se for uma prova, vai te dar o famoso branco e você esquecerá tudo aquilo que estudou durante tanto tempo. Quando somos acometidos pela ansiedade, perdemos o domínio das emoções. Perdemos o contato com o presente e com o nosso dia a dia. Uma força intensa nos empurra para um futuro de sofrimento, o qual a todo custo queremos evitar. Não sabemos esperar nem equilibrar nossas emoções diante de situações vividas. Acreditamos que o futuro vai nos causar desconforto e sofrimento. E o que não percebemos é que o problema não está no futuro, mas sim nos sintomas que sentimos diante de uma crise de ansiedade. Com o passar dos anos, fomos criando nomes para os nossos sofrimentos. Quando você fica o tempo inteiro hipervigilante, com medo de que algo ruim irá acontecer, temos uma ansiedade generalizada. E se essa ansiedade é absurdamente intensa, você terá um ataque de pânico. Para tudo, criamos uma patologia. Se o sofrimento foi após um grave acidente de trânsito, vamos desenvolver o estresse pós-traumático, que vai desencadear em outro quadro de ansiedade. Assim seguimos, com as fobias, com os transtornos e com os nossos medos.